Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. E saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Caucaia, nível médio. Essa é a sua chance de entrar no serviço público. O Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova. E o melhor, com 40% de desconto. Olha só ao que você terá acesso: videoaulas com acesso ilimitado, material em PDF, resumos direcionados, resolução de exercícios, atualizações constantes e muito mais. Não perca tempo, aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora. Clique no link e agarre essa oportunidade. E saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Caucaia, nível médio. Essa é a sua chance de entrar no serviço público. O Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova. E o melhor, com 40% de desconto. Olha só ao que você terá acesso: videoaulas com acesso ilimitado, material em PDF, resumos direcionados, resolução de exercícios, atualizações constantes e muito mais. Não perca tempo, aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora. Clique no link e agarre essa oportunidade. Seja bem-vindo, estamos juntos. Aqui nossos vídeos que estão começando agora são os vídeos de direção defensiva para você que vai fazer o concurso, por exemplo, da Prefeitura Municipal de Caucaia, para o cargo de guarda municipal. Esse mesmo conteúdo pode ser utilizado para outros concursos de guardas municipais e até para os cargos de motorista, se houver essa vaga aí no teu edital. Esse conteúdo de direção defensiva, ele é muito parecido com legislação de trânsito, tem muitas coisas que são voltadas para a legislação de trânsito. Se você conseguir achar o material do antigo DENATRAN, hoje SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, sobre direção defensiva, ele faz muita referência à legislação de trânsito, tá? Mas a direção defensiva ela pode ser vista de duas formas, sob duas vertentes. Você pode ver essa direção defensiva que é mais teórica, que é essa que tem muito a ver com a legislação de trânsito, faz muita referência à legislação de trânsito, e você pode ver uma direção defensiva que é mais técnica. Ela é mais voltada a conceitos, conceituações de termos técnicos, de termos próprios da direção defensiva, de termos que envolvem inclusive a física, tá? Nesses vídeos a gente vai priorizar essa direção defensiva que é mais técnica. Por quê? Porque a direção defensiva que é mais teórica, mais voltada, mais parecida com a legislação de trânsito, você tendo assistido nossos vídeos de legislação de trânsito, você consegue responder as questões sem maiores problemas. Então, nesses vídeos, a gente vai priorizar a direção defensiva no seu aspecto técnico, principalmente a parte de conceitos, que é o que pode aí dificultar ou embaçar aí a escolha da sua resposta. É um conteúdo
que tem sim alguns conceitos técnicos que a gente precisa realmente estudar, precisa realmente conhecer, mas muita coisa da direção defensiva você consegue responder por lógica, por eliminação, né? Com um simples bom senso. Não é um assunto difícil, salvo um ou outro conceito que não é do nosso dia a dia, e aí talvez você tenha alguma dificuldade, certo? Nós vamos dividir esse conteúdo aqui nos nossos vídeos em tópicos, né? Então a gente tem primeiro uma parte introdutória, a gente vai ter a divisão da direção defensiva, a gente vai ter os elementos da direção defensiva ou fundamentos da prevenção de acidentes, porque é a mesma coisa, mas são chamados de formas diferentes, tá? Nós vamos ter leis da física, são 7 ou 8 conceitos mais ou menos relacionados a leis da física. A gente vai ter tipos de colisões e como evitá-las, né? Então, se você já viu os vídeos de legislação de trânsito para o seu concurso, estudar a direção defensiva não vai ser um obstáculo, não vai ser complicado, ao contrário, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais prático, muito mais rápido de aprender. Esse conteúdo também é bastante parecido com o conteúdo de primeira habilitação, então durante a apresentação do conteúdo você vai lembrar de muita coisa que você viu quando você fez seu curso teórico lá no CFC, lá na sua autoescola, para obter o seu documento de habilitação, tá? Sem mais delongas, vamos aqui para a parte inicial, para essa parte introdutória, e vamos começar aqui o nosso conteúdo após feitas essas considerações iniciais. Então, vem para a tela comigo para a gente começar a ver o conteúdo de direção defensiva, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Primeira conceituação. O que é direção defensiva? A pergunta seria essa, curta, direta, objetiva, né? Talvez a organizadora coloque um textozinho, tá? Só para contextualizar, mas a questão é, o que é direção defensiva, tá? E aí, o conceito você encontra de duas maneiras diferentes, certo? A primeira maneira é a forma de dirigir, é o modo de conduzir, de modo a se evitar, provavelmente você vai encontrar nas questões, se for ler por aí, de modo a se evitar acidentes de trânsito, tá? Só que a gente já sabe que a expressão acidentes não deve mais ser usada. Então, como a questão é anterior à Lei 14.599, que alterou o CTB agora em junho de 2023, provavelmente a questão vai estar escrita de modo a se evitar acidentes. Mas a gente sabe que essa expressão não usa mais, tá? Como depois da alteração da lei do CTB pela Lei 14.599, a gente não teve muitos editais na área, então acredito que seja difícil encontrar questões escritas com a palavra sinistro ou sinistros no plural, certo? Então, muito provavelmente, se você ler uma questão em algum lugar, vai estar escrita acidente ainda, mas essa expressão não se utiliza mais, tá? Então, voltando aqui, o que é direção defensiva? É a forma de dirigir de modo a se evitar sinistros ou acidentes, se você encontrou a questão assim, tá? Apesar dos erros dos outros e das condições adversas. Professor, por que essa segunda metade aqui está de cor diferente? Porque às vezes você encontra a resposta simples, curta, direta, é a forma de dirigir de modo a se evitar acidentes de trânsito ou de modo a se evitar sinistros de trânsito. É a primeira maneira de você encontrar isso, talvez a mais provável, a mais comum, e também pode vir de uma forma mais completa, mais esticada, mais bem explicada, tá? É a forma de dirigir de modo a se evitar acidente de trânsito, apesar dos erros dos outros e das condições adversas, tá? Então, você tem duas perspectivas de resposta, duas maneiras de responder, ambas estão corretas. De todo modo, a gente saber o mais completo é sempre melhor, tá? Então, você vai procurar o seguinte, você vai fazer o seguinte. Se a questão te perguntar o que é direção defensiva, você vai procurar preferencialmente 3 informações. Primeiro, o que você quer, o que você pretende é evitar o sinistro de trânsito. Para evitar o sinistro de trânsito, você deve levar em consideração os erros das outras pessoas e deve levar em consideração as condições adversas. Então, preferencialmente, você vai buscar, tá? Essas 3 informações. Ah, mas não tinha uma alternativa juntando essas 3 coisas. Tem uma dizendo que é a forma de dirigir de modo a se evitar acidente de trânsito?
Tem. Então pronto, ela já responde a questão. Tem uma mais completa, apesar dos erros dos outros e das condições adversas, é melhor, tá? Volta aqui para mim, vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito. Olha, obviamente ninguém sai da sua casa pensando assim, hoje eu vou meter o carro debaixo de um caminhão. Hoje eu vou procurar um automóvel, vou procurar um caminhão, vou procurar um ônibus para eu meter a moto por cima, né? Ninguém dirige assim, tá? Pela lógica, todo mundo tenta dirigir na perspectiva de evitar um acidente de trânsito, de evitar uma ocorrência de trânsito, certo? Mas, para que efetivamente eu consiga cumprir com o meu trajeto, sair e chegar no meu destino, tá? Sem me envolver numa ocorrência dessa, eu não posso dirigir só para mim. Eu não posso dirigir considerando só a minha condição emocional, física, meu estado de saúde, o veículo que eu estou conduzindo. Eu tenho que conduzir levando em consideração falhas que outras pessoas podem cometer. Eu tenho que me aproximar de um veículo que está ali na faixa lateral, imaginando que de repente ele pode inventar de mudar de faixa ali, sem avisar, sem perspectiva, sem sinalizar. Eu tenho que me aproximar do cruzamento, embora que o semáforo esteja aberto e a preferência seja minha, imaginando a possibilidade de alguém avançar aquela preferencial. Por isso mesmo eu diminuo a velocidade, por isso mesmo eu evito passar, embora, repito, que o semáforo esteja aberto, eu evito passar da velocidade que eu vinha imprimindo, tá? Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração erros que outras pessoas podem cometer. Erros, às vezes, que elas vão avisar, sinalizando, e erros, às vezes, que elas vão praticar de forma repentina. Então, eu não posso levar em conta só a minha condição, só o meu veículo, só o meu estado, só a minha situação. Eu tenho que dirigir, como se diz no popular, para mim e para os outros. E no conceito ainda fala numa tal de condições adversas. Mas o que é isso? O que tem a ver com condições adversas? Lá na frente a gente vai ter slides e explicações somente sobre isso, que aí já é outra questão, tá? Mas o que seriam essas condições adversas? São circunstâncias, são situações que afetam a sua maneira de conduzir o veículo, mas que estão talvez fora do seu controle. Então você tem condições adversas de tempo, da via, do veículo, a sua própria condição adversa do condutor ou a condição adversa do fator humano, porque pode não ser só você, tá? Você tem inclusive condições adversas que são colocadas em segundo plano e nem sempre aparecem em questões de prova, como por exemplo a condição adversa de carga, condição adversa de passageiros. Essas duas últimas nem sempre aparecem nas respostas, tá? Vamos ter lá na frente uma explicação melhor ainda sobre condições adversas. Mas, em linhas gerais, são circunstâncias, são situações que se apresentam quando você está conduzindo o veículo e que podem, de alguma maneira, não estarem sob sua administração, não dependerem exatamente de você, certo? Então, dirigir de modo a se evitar sinistros, preferencialmente a palavra tem que ser essa, tá? Mas não encontrei, só tinha de modo a evitar acidente. Vou marcar, não tem jeito, tá? A palavra não era para ser acidente, era para ser sinistro. Dirigir de modo a se evitar sinistros, já respondeu a questão. Mas só isso pode não ser suficiente. Prefira procurar a resposta mais completa, apesar dos erros dos outros e das condições adversas. Erros dos outros, porque a direção, a condução segura de um veículo não depende só de mim, por isso mesmo eu preciso considerar falhas que outros podem cometer e condições adversas, que são circunstâncias que não necessariamente vão depender de mim, tá? Algumas sim, condição adversa de veículo, se eu dou a manutenção preventiva, né? Se eu não espero o veículo dar um defeito para trás de corrigir, se eu já faço essas revisões periódicas, então acaba que depende de mim. Mas uma chuva, por exemplo, não depende de mim. E a chuva, a noite, a iluminação, um ofuscamento, todas são situações que devem interferir na minha maneira de conduzir. Porque se elas não interferirem, se eu simplesmente continuar dirigindo da forma que eu dirijo habitualmente, independente de eu conhecer a via ou não, independente de estar chovendo ou não, independente de conhecer o veículo que eu dirijo habitualmente ou não, é um veículo que eu estou dirigindo a primeira vez, se eu não mudar a minha maneira de conduzir, tá? Considerando essas circunstâncias que devem interferir na minha forma de dirigir, provavelmente eu vou me envolver no acidente, tá?
Então, sempre prefira o item mais completo. E eu estou conversando, eu estou explicando bastante assim, para que você tenha aí vários exemplos, várias situações, várias circunstâncias, porque as provas são assim. Às vezes ela quer só o conceito, que é direção defensiva, né? E às vezes ela vai mais ampla, ela vai contar uma historinha e querer que você encaixe ali numa das definições da direção defensiva. É por isso mesmo que a gente vai preferir fazer nesses vídeos a parte mais técnica da direção defensiva. Continuando esse raciocínio, vem de novo aqui na tela comigo, tá? Eu tenho aqui para vocês os tipos de sinistros ou tipos de acidentes, tá? Os sinistros podem ser evitáveis e inevitáveis. Ah, não, mas tudo é evitável. Olha só, há um tempo, a ONU sugeria que nós trocássemos a palavra acidente por outra expressão, até que nós chegamos na expressão sinistros, tá? O acidente, ele dava uma conotação, ele dava uma ideia de que aquilo aconteceu ao acaso, simplesmente surgiu aquela situação, por isso o nome acidente. E, segundo a ONU, né, o acidente ele não é ao acaso, ele acontece, ele ocorre porque alguém produziu. Então, na verdade, não era um acidente, não era uma coisa ao acaso. Por algum tempo, nós chegamos, inclusive, a chamar as ocorrências de trânsito de eventos, né? Ao invés de chamar de acidente, chamamos de eventos de trânsito. Por quê? Porque dava uma ideia de que aquela situação de risco, ela precisava ser produzida. Geralmente, as ocorrências de trânsito, os eventos, como se chamou há um tempo atrás, de trânsito, né? Os acidentes, que é o nome original, né? São coisas que precisavam ser produzidas. Por isso mesmo a ONU dizia, olha, não é uma coisa ao acaso, tá? É algo que precisa ser produzido, que precisa ser provocado. Você sai de uma infração ou você inicia a ocorrência por uma infração onde alguém fez alguma coisa errada, fez alguma coisa que não deveria ter feito ou deixou de tomar uma providência que deveria ter tomado. E teve um resultado negativo, que nós chamávamos de acidente. Então, por isso, por um período, nós passamos a nomear as ocorrências de eventos de trânsito, dando essa conotação, dando esse entendimento de que aquela situação precisava ser produzida, tá? Não era ao acaso. Até que chegou-se a expressão sinistro, né, de trânsito, e a ABNT, aqui no Brasil, normatizou, regulamentou, né, com essa definição, com essa expressão, né? As ocorrências de trânsito passaram a ser chamadas então de sinistros de trânsito. Mas volto a dizer, se você encontra uma questão chamando ainda de acidente, provavelmente a questão é anterior à Lei 14.599, que retirou a palavra acidente e derivadas do CTB e trocou por sinistro e suas derivadas. Mas, fora o CTB, nós já temos uma norma da ABNT que definia sinistro de trânsito, tá? Substituindo a palavra acidente. E aí você pensa assim, mas o sinistro ou o acidente, como eu encontrei na questão, né? Se a questão for um pouco mais velha, tá? O sinistro ou o acidente, ele em tese, ele é sempre evitável. Não. Existem duas classificações. O sinistro ele pode ser evitável e pode ser inevitável. Quando que ele é evitável? Quando existe alguma providência que eu podia ter tomado para aquilo ali não acontecer. Eu deixei de fazer algo, eu deixei de tomar um cuidado para que aquela situação não acontecesse. Esse é o acidente chamado de evitável ou sinistro. Tá? Eu vou chamar de acidente um monte de vezes pela força do hábito, mas a palavra é sinistro, certo? Então alguém deixou de fazer alguma coisa para aquela situação negativa poder acontecer, né? Ter a brecha para acontecer. Enquanto que a circunstância inevitável, sinistro e inevitável, é aquele que simplesmente não depende da ação humana. É aquele que possivelmente aconteceu por alguma razão natural.
você não pode, você não tem o que fazer contra uma chuva. Você não tem o que fazer contra um maremoto, um terremoto, um furacão, né? Eu costumo dizer que se um raio caiu na cabeça, é as pontas do chifre se vindo de antena. Você não pode fazer nada, certo? Então, se é de causas naturais, tem gente que é tão feio que não nasce desembeiça, concorda? Mas é natural, meu irmão. O cara não pode evitar. Não está sob o controle dele, ó, né? Tão feio que não nasceu, desembeiçou. O negócio é sério, tá? Então, isso é natural. Não depende da ação humana. Então, esse é classificado como sinistro, ou se você encontrar nas questões ainda, um acidente inevitável, tá? Então, quais são os evitáveis? Dependem da ação humana, alguém deixou de tomar uma providência, aquela circunstância aconteceu, ou alguém fez alguma coisa errada, aquela circunstância aconteceu, então era só não ter feito errado, ou era só ter tomado a providência, e aquilo ali não acontecia, tá? Esse é o evitável. E o inevitável é o de causas naturais, ou simplesmente aquele que não depende das ações humanas. Você pode encontrar de duas maneiras a resposta. O que é um acidente inevitável? O que é um sinistro inevitável? É aquele que não depende da ação humana ou é aquele decorrente de causas naturais? O que é um acidente evitável? É aquele que alguém, provavelmente o condutor, tá, deixou de tomar uma providência e deu a oportunidade daquela situação acontecer. Você ligou a televisão e viu lá uma mensagem dizendo assim, uma matéria dizendo assim: criança de 3 anos toma meia garrafa de água sanitária e se envenena. Por que esse menino tomou meia garrafa de água sanitária? Porque ele não achou uma garrafa inteira. Só tomou meia, que só tinha meia. Então, como é que fazia para a criança não ter tomado, não ter ingerido aquele produto? Era só não deixar ao alcance da criança. Aí é uma situação evitável. E por que ela não foi evitada? Porque alguém deixou de tomar a providência para ela não acontecer. É simples assim. Tá? O menino tomou meia garrafa de água sanitária porque ele não achou uma inteira. Porque ele só tomou meia. Tá? Era só ele não ter encontrado. Era só ele não ter tido acesso. Né? Então, aqui nós temos duas perspectivas. A questão pode perguntar quais são os tipos de sinistros ou tipos de acidentes, né? Aí você vai responder evitáveis, inevitáveis, acidentes evitáveis, sinistros evitáveis e acidentes ou sinistros inevitáveis. A questão pode perguntar o que são os sinistros evitáveis, a conceituação, aquele que alguém deixou de tomar a providência, e o que são os sinistros inevitáveis. Aí eu tenho duas respostas, o de causas naturais ou então aquele que não depende das ações humanas, tá? Muito bem, feita essa explicação introdutória, vem aqui para a tela comigo e nós já temos um assunto número 2, divisão da direção defensiva. Como se divide a direção defensiva? Lembrar só de um detalhe, tá? Às vezes a questão não chama de direção defensiva, chama de prevenção de acidentes, mesmíssima coisa, tá? Direção defensiva ou prevenção de acidentes. E aqui a questão vai perguntar, como é que se divide a direção defensiva? O que que você vai responder, tá? Ela pode ser preventiva e ela pode ser corretiva. Preventiva e corretiva. Mas a questão também pode perguntar o que é direção defensiva preventiva e o que é direção defensiva corretiva. Como é que você vai caracterizar, como é que você vai diferenciar as duas? Na direção defensiva preventiva, o condutor consegue observar, consegue prever e consegue reagir no tempo certo. Na direção defensiva corretiva, vai direto para a reação. É uma reação condicionada, ou seja, ele aprendeu, tá? Provavelmente ele aprendeu da forma correta, por isso mesmo ele evitou a ocorrência, certo? Mas ele não passou pelas fases de observação e previsão. Ele foi direto para a reação. Então, para efeito de prova, como é que se divide a direção defensiva? Você vai responder, ela pode ser preventiva, pode ser corretiva. Quais são as características da direção defensiva preventiva? Já estou dando outra questão. Observar, prever e reagir. Quais são as características da direção defensiva corretiva? Vai direto para a reação, que foi condicionada e provavelmente foi condicionada da forma correta, por isso mesmo
ele evitou a ocorrência. Vem aqui, vamos dar um exemplo aqui, vamos trabalhar essa informação aqui. Como eu te disse, a questão pode simplesmente querer a definição, o conceito técnico, tá? Foi o que eu acabei de explicar, mas a questão também pode te dar um exemplo prático e querer que você classifique, responda ali, tá? Então vamos lá. A questão cria uma situação e quer que você responde. No exemplo, na situação, nessa historinha aí que foi contada, é um caso, é uma situação de direção defensiva. Aí vai ter lá preventiva, prevenção, corretiva, correção, muito próximos dessas palavras, preventiva, prevenção, corretiva, correção, né? É prevenção, também não está certo não. Não, meu filho, prevenção é do câncer, do colo do útero, da próstata, da mama, tá certo? É prevenção. Aqui não é prevenção, aqui é preventiva. Então você já elimina a prevenção. Ah, mas corretiva, correção. Corretiva, correção não é a mesma coisa. Não, filho. Correção é de prova, é de questão, tá? Não tem nada a ver. Então as expressões são preventiva e corretiva. Preventiva e corretiva, certo? Mas aí a questão conta uma historinha e quer que tu escolha lá, tá? O condutor que verifica a existência de buracos na pista à sua frente e com a intenção de evitar o acidente, reduz a velocidade do veículo. Aí você vai analisar se nessa historinha, nesse exemplo, tem as três fases, o observar, o prever e o reagir, ou se foi direto para a reação. Vamos lá, o condutor verifica que existem buracos na pista à sua frente e com a intenção de evitar o acidente, reduz a velocidade do veículo. Se ele verifica que tem buracos na pista à sua frente, o que é que ele fez? Ele observou. E com a intenção de evitar o acidente, ele imaginou a perspectiva de ter a ocorrência negativa. Então ele previu, tá? Diminui a velocidade do veículo. Se ele diminui a velocidade do veículo, ele tomou uma atitude para que aquele sinistro, aquela ocorrência não acontecesse. Então ele reagiu. Eu tive as três fases, o observar, o prever e o reagir. Tem mais um detalhe, tá? Antes que eu me esqueça. Tem que ser nesta ordem. Tem que ser nesta sequência. Primeiro observa, depois prevê, depois reage, tá? Se por acaso eu tiver um item pedindo as três características da preventiva e eles estiverem fora desta sequência, você já perdeu a questão. Observar, prever e reagir. Tem que ser nesta ordem. Então, nesse exemplo que eu estou lhe dando, é um exemplo de direção defensiva preventiva. E note que as alternativas estavam bem próximas, né? Preventiva, prevenção, corretiva, correção, né? Enfim. Agora, o condutor que alivia o pé do freio para destravar as rodas e evitar o arrastamento de pneus. Ele alivia o pé do freio para destravar as rodas e evitar o arrastamento de pneus. Ó, se ele quer destravar, a roda já travou. Ele não previu, tá? A roda já está travada, ele acionou o freio com uma violência tão grande e o veículo dele não tinha o freio ABS, né? Dependendo da produção dos fabricantes, eles ainda, né, estão nessa fase de aumentar o percentual da produção, que é obrigatório sair com ABS. Mas imaginando que você está dirigindo um veículo mais antigo, que não tem o ABS ainda, aí você acionou o freio com a violência tão grande, com a pressa tão grande, que a roda travou e saiu arrastando. Ó, a roda já travou, você não observou, você não previu, você foi direto para a reação. O condutor alivia o pé do pedal de freio para destravar as rodas, ele já está agindo. Ele já está na reação. Não passou pela observação nem pela previsão. Foi direto para a terceira fase, que é a reação. Isso é a direção defensiva corretiva, tá? Então, para a gente arrematar aqui, encerrar o assunto, fechar a ideia, tá? Como é que se divide a direção defensiva? Ela pode ser preventiva e pode ser corretiva. Quais são as características da direção defensiva preventiva? O condutor consegue observar, prever e reagir. E só pode ser nessa sequência.
Mudou de lugar, tá errado, tá? Quais são as características da direção defensiva corretiva? O condutor executa reações corretamente condicionadas. Corretamente condicionadas por quê? Porque ele já aprendeu, ele já treinou, tá? E ele sabe qual é a atitude que ele deve ter, tá? O condutor que puxa a direção, desvia de uma vez de um buraco, tá? Porque tinha um veículo de grande porte na frente, ele não estava vendo o asfalto, estava muito próximo, já não está dirigindo de forma defensiva, já não está considerando a condição adversa, já não está considerando que é uma via que ele não conhece, já não está dando a distância de segurança, está atrás de um veículo de grande porte, pode arremessar ali um pedrisco, uma coisa, né, e fissurar, quebrar o para-brisa do veículo. Mas enfim, ele está ali atrás de um veículo de grande porte, o veículo passa com os dois pneus, né, sobre um buraco e logo depois que o veículo passa, ele se depara ali com um buraco. E aí ele tem um movimento, ele tem uma atitude ali no sentido de não cair dentro daquele buraco. Foi uma ação preventiva ou foi uma ação corretiva? Ou ele não observou, não previu, mas ele reagiu tentando evitar o acidente. Direção defensiva corretiva, tá? Então a questão ela também pode contar uma historinha para você tentar identificar se tem as três ou se só tem uma característica. Enfim, os dois, quem dirige de forma preventiva e quem dirige de forma corretiva, os dois estão tentando evitar o sinistro. Os dois querem evitar a ocorrência. Obviamente que quem dirige de forma preventiva talvez tenha uma chance maior de se dar bem, né? Mas em ambas as situações, tanto quem só reage como aquele que observa e prevê antes de reagir, todos os dois estão querendo evitar o sinistro, a ocorrência, certo? A gente vai encerrando esse vídeo aqui nessa primeira parte introdutória e nos nossos próximos vídeos a gente vai trazendo mais conceitos e definições da direção defensiva e também mais exemplos para subsidiar suas questões aí na sua prova, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Te vejo lá. E saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Caucaia nível médio. Essa é a sua chance de entrar no serviço público. O Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova. E o melhor, com 40% de desconto. Olha só ao que você terá acesso: videoaulas com acesso ilimitado, material em PDF, resumos direcionados, resolução de exercícios, atualizações constantes e muito mais. Não perca tempo, aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora. Clique no link e agarre essa oportunidade. E saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Caucaia nível médio. Essa é a sua chance de entrar no serviço público. O Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova. E o melhor, com 40% de desconto. Olha só ao que você terá acesso: videoaulas com acesso ilimitado, material em PDF, resumos direcionados, resolução de exercícios, atualizações constantes e muito mais. Não perca tempo, aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora. Clique no link e agarre essa oportunidade. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.